Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Tem um texto aí que você conhece bem. Versículo 23 em diante, por favor. Capítulo 11, versículo 23 em diante. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos ensina, assim como Paulo foi ensinado, assim como Paulo recebeu do Senhor, nós também nessa noite queremos ser ensinados, confrontados, fortalecidos, renovados, queremos ser alimentados, sustentados, porque eu sei que a palavra do Senhor tem poder para tudo isso e para outro tanto. Nós amamos ao Senhor, meu Deus. Amamos nos reunir nessa casa, celebrar ao Senhor, levantar a nossa voz, declarar que nós o amamos, levantar as nossas mãos nos momentos dos cânticos, meu Senhor, mas nós também amamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nós apresentamos ao Senhor agora o coração daquele jeito que o Senhor não despreza, o coração quebrantado. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Paulo ensinando a essa igreja, um povo de dura cerviz, um povo que foi, naquela época, um dos povos onde Paulo teve mais desafios no que diz respeito a ensinar, porque é muito complicado ensinar para alguém que pensa que já sabe tudo. A pessoa acaba se fechando para aquilo que ainda não sabe, julgando já saber, e por vezes julgando saber até mais do que aquele que está ensinando. É a tal da soberba, é a tal da altivez, é a tal do orgulho, o tal do orgulho que precede a ruína. No caso de muitos, é exatamente isso que a gente vê reproduzido até os dias de hoje. Pessoas que Satanás não precisa nem tocar nelas, elas perdem para si mesmas. Pessoas que em alguns momentos se embriagam, por exemplo, com a própria colheita, quando chegam ao lugar da vitória, por não ter sido ensinadas ou não abrir o coração para, com humildade, aprender com quem já havia chegado, acabam chegando
mas chegam e só passam por lá porque caem de uma velocidade assustadora. Quando chegam, batem no peito, levantam a voz, querem pisar em quem ainda não chegou, dizendo: eu consegui. Logo na sequência vem um tombo, aí vem a dor, a decepção. E esse povo de Corinto foi um povo que deu trabalho, foi um povo que achava que não tinha muito, mas Paulo, como servo do Senhor, está insistindo em ensinar. E agora Paulo vai dizer uma coisa: olha, eu ensino a vocês, ou eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes de ensinar para vocês, eu primeiro parei para aprender. O que digo, não digo de mim mesmo, não é pensamento meu. Antes eu me submeti à voz dele, à presença dele, às correções que ele trouxe para a minha vida. Me humilhei, parei, abri meus ouvidos, bem como meu coração. Eu aprendi com ele, eu recebi dele, porque só tem propriedade para ensinar quem um dia sentou para aprender. E Paulo vai dizer: olha, eu passo para vocês o que eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, aí ele vai falar de Jesus, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo coloca a noite em que foi traído entre vírgulas, dando ênfase ao que ele está dizendo, está colocando luz nessa parte, na noite em que foi traído, na noite em que tinha desculpas para não completar o que estava fazendo por conta de ter sido traído, mas não deu desculpa, foi lá e fez. Na noite em que poderia ter desanimado e desistido, mas não desanimou e desistiu, foi lá e fez. Na noite em que foi traído, é aquela noite que a gente não quer que exista, não quer que aconteça, porque deixa eu só refrescar um pouquinho a memória daqueles que têm uma capacidade de raciocínio fervorosa, são pessoas inteligentes que estão diante de mim. Só se sofre de traição porque quem estava perto traiu. Traição a gente sofre de gente de perto. Gente de longe, a gente já se prepara para um levante deles. Quando se trata de gente de longe, a gente sofre perseguição. Quando se trata de gente do lado, aí a gente sofre de traição. Ninguém será traído por aquele que está longe, será perseguido. A gente só é traído por gente que está perto. E não foi assim com Jesus? Só trai quem está perto. É por isso que a dor é grande. É por isso que por vezes o nosso coração quer dizer para a gente que a gente não vai conseguir, que essa pancada veio para parar a gente, que não é a pena continuar. Aí a gente olha para todos e julga pelo comportamento de um. É fácil para as irmãs, por exemplo, ou as mulheres lá de fora, as daqui são muito mais sábias do que isso, mas é fácil para as mulheres lá fora dizer assim: ó, homem é tudo igual. Não é não? Não é porque alguém que você trouxe para dentro da tua vida te traiu, te machucou, te feriu, te decepcionou, que você vai julgar o todo por causa de um. Homem não é tudo igual. É comum pessoas feridas, decepcionadas, machucadas, ainda com a ferida purulenta, levantarem a voz e dizer assim: não existe amigo verdadeiro. Mentira. Não existe amizade sincera hoje em dia. Existe sim. A gente não pode julgar um todo por conta de um. Existe traição, sim. Mas existe gente de verdade? Também. Existe gente que apunhala pelas costas? Sim. Mas existe gente que até protege a nossa retaguarda quando a gente está cansado? Também existe. Existe gente que intercede por você e nem te diz que está orando por você. Por quê? Porque não está preocupado em se autopromover, só está preocupado em pedir a Deus para proteger você.
Não é por eles, é por você. Existe gente assim. Mas olha o que Jesus vai viver na noite em que foi traído. Mas olha o que Paulo está ensinando, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Na noite em que foi traído, a ceia não foi interrompida. Na noite em que foi traído, Jesus não disse: quer saber de uma coisa? Acabou a ceia, acabou tudo, eu não quero saber de mais ninguém, eu não quero nem olhar para vocês, olha o que estão fazendo comigo. Não, olha o que Judas fez com ele. Então na noite em que foi traído, vamos lá, a ceia não foi interrompida. Apóstolo, o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque você foi traído, mas nada vai interromper a tua ceia. Você foi vendido, mas nada vai interromper a tua ceia. Você foi apunhalado, chegou aqui dentro hoje sangrando, chegou aqui machucado, machucada, mas isso não vai impedir você de cear, porque na noite em que foi traído, Jesus não jogou o pão fora. Na noite em que foi traído, Jesus não se levantou da mesa e foi embora. Na noite em que foi traído, Jesus não faltou o culto. Na noite em que foi traído, Jesus continuou na mesa com quem estava na mesa, pegou o pão, levantou, abençoou. Jesus continuou sendo quem ele era. Por quê? Porque o que Judas fez não revelou que Jesus tinha pouco valor. O que Judas fez revelou o caráter de Judas. O que fizeram com você não foi para te dizer que você não é importante, não, só revelou o caráter de quem fez. Então me dá licença, uma coisa é o que fizeram com você, outra coisa é o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Está dando moral demais. Você tem uma vida, levanta essa cabeça. Você tem promessas de Deus, reage para viver. Você está na casa do Senhor, não deixa nada te interromper. Você está na noite de ceia, e quem sabe sentou aí e já está pensando: o meu coração não está bom para cear hoje. Ei, muda isso agora. Muda isso agora. Ah, foi bom Jesus ser traído, Jesus gostou de ser traído. Quem gosta de ser traído? Quem gosta de ser vendido? Quem gosta de ser apunhalado? Ninguém gosta. Mas a gente precisa entender que nem sempre na vida a gente vai só viver aquilo que a gente gosta, mas até naquilo que a gente não gosta, a gente tem que enxergar propósito. Na noite em que foi traído, teve traição, mas a ceia não foi abortada. Teve traição, mas nada vai impedir você de cear nessa noite. Está doendo, mas nada vai tirar você da mesa que Ele já preparou para você nessa noite. Você, não, me ajuda a pregar, irmão, me ajuda a pregar, estou sem voz, olha. Levanta a mão, aponta para alguém, sobretudo quem está do seu lado aí, dá uma chacoalhada nessa pessoa, se tiver liberdade para isso, e diga assim: ó, nada vai parar você. Você está pensando que o diabo brinca? Primeiro ele tenta através de gente de longe, perseguindo você. Aí daqui a pouco ele tenta através de parentela, falando mal de você. Aí ele vai tentar também no ambiente do seu trabalho, gerando fofoca contra você. Mas só que isso não fez você parar. Você foi perseguido no bairro, está aqui você na casa do Senhor todo culto, está passando por luta no trabalho, mas vem para cá, chora aos pés do Senhor, depois levanta a mão e adora. Foi perseguido no ambiente de parentela, mas preferiu sair do grupo do que ficar rebatendo lá dentro. Veio para a casa do Senhor e adorou o Senhor. Só que Satanás pensou assim: ó, eu estou usando os de longe e ela não está parando, vou usar quem está do lado agora. Que ninguém aqui se torne o Judas do outro. Mas ainda que essa pessoa que está do seu lado, por não ser perfeita, acabe decepcionando você em algum sentido, que você levante a sua voz e diga: eu não vou parar. Da noite em que foi traído, teve traição, mas teve ceia. Teve dor, mas teve ceia.
teve angústia, mas teve ceia. Ele mesmo diz, não diz? Teve tristeza, ele mesmo falou que a alma dele estava triste até a morte, mas teve ceia. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: vai ter ceia, vai ter ceia, vai ter ceia. O diabo fez de tudo para você não chegar, mas você chegou. Você chegou não, Deus te trouxe para a mesa hoje. Ferido, traído, mas ceou. Pegou o pão. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele não tomou os pães, ele tomou o pão. Por quê? Porque esse pão representava o corpo dele. Ele vai falar isso. Tomou o pão. Representava, aquele pão representava o seu próprio corpo. E foi esse mesmo Jesus que disse assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que aquele pão que está na mão dele agora representa o corpo dele. E o corpo dele foi entregue. Repita comigo: entregue. Só que quando Jesus toma o pão, dá graças a Deus, reparte e entrega para os discípulos, Jesus não fala sobre aliança. O pão que está na mão de Jesus, que vai ser repartido, que vai ser entregue para os discípulos, esse pão não representa aliança. Esse pão representa comunhão. Vou dizer de novo. E vai se preparando, se ajeitando na cadeira para você entender direito. O pão que ele diz que representa o corpo dele, não, ele não falou sobre aliança quando apresentou o pão. O pão representa comunhão. Representa o quê? Só que quando ele pegou o cálice, aí sim ele falou sobre aliança, porque o cálice representava o sangue dele. Então quando ele apresenta o pão, ele está dizendo, ele está falando sobre comunhão. Mas quando ele apresenta o cálice, ele vai falar sobre aliança. Então vamos lá: pão, comunhão; cálice, aliança. Vamos ver se você aprendeu. Pão, cálice. Primeiro foi o, depois foi o. Então primeiro a comunhão, para depois a. É porque não dá para ter aliança sem primeiro ter comunhão. Quem tem aliança primeiro para tentar ter comunhão depois é gente apressada. Tem gente que primeiro quer ter uma aliança para depois até conhecer o outro. Na comunhão a gente conhece, na aliança a gente se junta. Não pode se ter aliança sem que primeiro não tenha comunhão. E deixa eu falar uma coisa acerca de Jesus. Se tu quer ter aliança com Ele, primeiro tu tem que ter comunhão com Ele. Então não saia ao redor da mesa. Não saia da mesa, porque não se tem aliança se não tiver comunhão. Não se tem aliança se não tiver a palavra de Deus. Não se tem aliança se não tiver a presença de Deus. Não tem aliança sem comunhão. Eu não preciso ir para a igreja. Não se tem aliança sem comunhão. Autodidata. Tem gente que se acha uma divindade, precisa de nada, porque julga já saber de tudo. Não se tem aliança se não se tem comunhão. Jesus chamou 12 pés sujos ao redor da mesa, para mostrar para eles que primeiro tem que se ter comunhão. Sem comunhão não tem aliança. Aí olha o que ele vai dizer, Paulo ensinando: comunhão primeiro, aliança depois. E Paulo vai dizer que quando Jesus pega o cálice que representa a aliança, Jesus ergue o cálice, dá graças e diz assim: este cálice é o cálice da nova aliança. Não é uma aliança, a nova aliança. Diga assim: nova. O que é algo novo? É algo que nunca existiu. Isso aqui não é algo reformado. Novo é algo que nunca existiu.
Então o que o senhor está falando? Eu estou dizendo que depois da comunhão vai chegar algo que nunca existiu. Deixa eu ser profético para a tua vida, irmão. Aqui no culto tem que ser assim. Semeando amor, você já sabe como é que funciona. Deixa eu te ensinar esse negócio aqui. Primeiro veio a comunhão, e agora? E agora vai vir o cálice, que representa a nova aliança. O que Jesus está dizendo depois da comunhão? Depois de se ter a comunhão, Jesus está dizendo o seguinte, ó: agora tem algo novo para você. Algo novo é algo que nunca existiu antes. O que é isso? É algo inédito na sua vida. Eu vou profetizar. Só quem tem fé para receber, levante a mão se quer de fato receber. Vai chegar na sua vida o que você nunca viveu. Você vai viver algo inédito. Tua casa vai viver coisas inéditas. Teu casamento vai ter algo novo. Na vida dos teus filhos vai acontecer algo novo. Essa semana vai acontecer algo novo. Em outubro vai acontecer na sua vida coisas que em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro não aconteceram. O que é isso? Estou profetizando, vai ter algo novo. Viver o que nunca viveu, provar o que nunca provou, ter o que nunca teve. É a nova aliança. Eu estou trazendo para vocês, depois da comunhão, algo novo. E aí Paulo vai discorrer aqui nesse ensino e vai deixar bem claro para cada um de nós aqui os olhares que precisam ter no momento ou no dia de ceia. Porque Jesus ensinando isso para Paulo, e Paulo ensinando isso para nós através da palavra, Paulo vai dizer, olha, que Jesus disse que isso deveria ser feito em memória dele. Todas as vezes que nos reuníssemos para fazer tal coisa, deveríamos fazer aos moldes do que ele fez naquele dia. Então Paulo vai deixar claro aqui os olhares que precisam acontecer. Para onde eu devo olhar num dia como hoje, que é o dia de ceia. Pode pôr na tela um versículo para mim, versículo 28, 1 Coríntios 11, 28. Põe aí o versículo 28 na tela. Olha o olhar. Examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, um dos olhares que precisa ter em uma noite como hoje, em um momento como esse, é um olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso esquecer um pouquinho de olhar para a vida do outro, de como o outro está. E nesse momento agora eu preciso entender a importância de olhar para dentro de mim. Agora, eu não digo isso com um tom de acusação ou de perturbação para tirar você da mesa. É o contrário, é para fazer você se aproximar ainda mais da mesa. Assim como está escrito aqui, olha: examine, pois, o homem a si mesmo. E depois que se autoexaminar, vai embora? Sai da mesa? Não. E depois que se autoexaminar, sai correndo e diz: eu não posso cear? Não. E depois que se autoexaminar, diz assim: isso não é para mim, ser crente não é para mim, participar da ceia não é para mim, porque eu sou um miserável pecador? Não. Examine, pois, o homem a si mesmo. O que é esse olhar? É o olhar de autoexame e arrependimento. Eu olho para dentro de mim, eu me arrependo, e uma vez que eu me arrependo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Mas aquele lá não pode cear. Vai tomar conta da tua vida, porque ele já está fazendo autoanálise, já está olhando para dentro dele, já está identificando o pecado, já está se arrependendo do pecado que praticou, e já está dizendo: Senhor, hoje eu vou tomar essa ceia. Agora vamos lá. Quando Jesus disse que isso deveria ser feito, olha o versículo 25, por favor, põe o 25. Põe o 25. Aposta diferente hoje, deixa ficar, irmão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Repita comigo: memória. Traga à sua mente o que Jesus fez lá atrás. Então, um dos olhares para a ceia é o olhar para aquilo que já foi feito por mim,
Porque nós somos tendenciosos a só olhar para aquilo que a gente ainda quer que Jesus faça por nós. Mas Jesus está dizendo aqui, Paulo está replicando: dá uma olhada para trás e veja aquilo que Jesus já fez por você. E nessa noite de ceia, é impossível falar de ceia sem lembrar daquilo que Jesus fez por você, sem lembrar daquilo que Jesus fez por mim. E é impossível lembrar do momento daquela última ceia sem lembrar também de João, meu irmão, 3,16. Como assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você reclamando que não está tendo valor para o teu namorado, olha o valor que tu tem para Jesus. Você reclamando que não tem valor para a tua família, olha o valor que você tem para Jesus. Você se queixando porque alguém te jogou fora, alguém soltou a sua mão, e Jesus que está querendo segurar a sua mão nessa noite para nunca mais soltar. Então qual é esse olhar aqui do versículo 25? O olhar do versículo 25 é olhar para trás com gratidão. Vamos repetir isso. Olhar para trás com gratidão. Apóstolo, o senhor não sabe a vida sofrida que eu tive. Você pode olhar para trás com gratidão, porque o teu sofrimento lá de trás não te impediu de chegar aqui na frente. Então se não te impediu, foi porque Deus te livrou. Então você pode olhar para trás com gratidão. Você pode olhar para a tua infância com gratidão. Mas eu apanhava na minha infância, mas isso não deformou o teu caráter. Olha você na casa do Senhor, liberto, transformado pelo sangue do Cordeiro. Você não perdeu o valor que Ele já havia dado a você antes mesmo de você nascer. Eu sei que tem gente aqui que teve uma vida muito sofrida. Eu sei que tem gente aqui que apanhou. Eu sei que tem gente aqui que não teve um ambiente familiar. Eu sei que não teve uma estrutura que amparasse você, que incentivasse você. Eu sei, mas mesmo assim dá para olhar para trás com gratidão. Então diga assim: obrigado, Senhor. Vai se acostumando a falar isso. Por quê? Porque quem é grato por aquilo que Ele já fez está estartando no mundo espiritual aquilo que Ele disse que vai fazer. Posso repetir? Quem é grato por aquilo que Ele já fez está estartando no mundo espiritual as promessas que Ele disse que vai fazer. O ingrato fecha a porta pela qual já recebeu algo antes, mas quem consegue ser grato mantém a porta pela qual recebeu a última bênção aberta para que venha a próxima. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para um povo que não vai mais agradecer de modo automático, vai pensar no livramento e vai agradecer, vai lembrar da mão de Deus te guardando e vai agradecer, olhar para trás com gratidão. E é interessante que Paulo, ele vai discorrendo. Agora coloca o 26 por favor, versículo 26. Então esse primeiro olhar, depois a gente vai voltar para o examine a si mesmo. Olha o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que Ele venha. Jesus vai voltar. Apóstolo, eu não estou entendendo. Que tipo de olhar é esse aqui? É olhar para frente com esperança. Se eu preciso olhar para trás com gratidão, eu também preciso olhar para frente com esperança, até que Ele venha. Jesus vai voltar. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus disse que seria entregue e foi. Jesus disse que Pedro negaria e negou. Jesus disse que Judas trairia, traiu. Jesus disse que os outros fugiriam, fugiram. Jesus disse que iria apanhar, apanhou. Jesus disse que seria crucificado, foi. Jesus disse que morreria, morreu. Jesus disse que seria sepultado, foi. Jesus disse que ao terceiro dia ia ressuscitar, ressuscitou. Jesus disse que um dia ia subir, subiu. Mas Jesus também disse que um dia vai voltar. Se Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse que faria, por que você acha que logo na hora de voltar Ele não voltaria? Jesus vai voltar. Então
se eu preciso olhar para trás com gratidão, eu preciso olhar para frente com esperança. Após com a esperança que Jesus vai voltar? Também, mas com a esperança que seu casamento vai ser restaurado, com a esperança de que seu filho vai ser liberto, com a esperança que dentro dessa semana essa porta vai se abrir, essa enfermidade vai desaparecer. A Dani Berto veio aqui dizer 5 anos livre do câncer. Dá glória a Deus aí. Que é isso? É isso, irmão. Se Deus fez na vida dela, vai fazer na sua também. Que chegou aqui enfermo nessa noite. Como assim? Dani hoje olha para trás com gratidão, e você que chegou aqui enfermo, através do testemunho dela, pode olhar para frente com esperança. Olha aqui, o Deus que me tirou da depressão pode tirar você da depressão. O Deus que me levantou pode levantar você. Aquilo que me faz olhar para trás com gratidão pode fazer você olhar para frente com esperança. Eu estou dizendo que outubro vai ser o melhor mês do seu ano até aqui. Quem crê nisso para dar glória a Deus? Agora eu vou voltar para o 28. Voltar? Sim, porque é um dos olhares mais importantes. Então, primeiro, olhar para trás com gratidão. Segundo, olhar para frente com esperança. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos voltar ao 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tão fácil e tão difícil. Assim como eu disse aqui no último culto acerca da oração. É tão fácil orar, mas é tão difícil as pessoas orarem. Sempre dão uma desculpa e não oram. É tão fácil olhar dentro de si mesmo, mas é tão difícil porque a gente vive perdendo tempo olhando para a vida do outro. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então olhar para trás com gratidão, olhar para frente com esperança e olhar para dentro com arrependimento. Não tem um justo sequer aqui dentro. Como assim? Todos nós pecamos. Miseráveis pecadores que somos. Ninguém está aqui por merecimento. Todos nós aqui pecamos. Apóstolo, eu não pequei hoje. Se alimentou alguém hoje? Um faminto hoje? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então você pecou. Todos nós pecamos. De modo que ninguém que está aqui pode apontar o dedo para o pecado do outro. Você já ouviu isso, né? Que quando você aponta um dedo para o pecado do outro, tem 4 dedos apontando para o seu. Dá uma olhada para dentro de você, mas não para se sentir a pior pessoa da terra e achar que não é digno de estar na mesa, porque se for assim, nenhum de nós é. Dá uma olhada para dentro, mas com um olhar de arrependimento. O teu pecado hoje não vai te tirar da mesa. A tua falha hoje não vai te tirar da mesa. O coração angustiado aí porque alguém te feriu e você está nutrindo uma mágoa, não vai te tirar da mesa. Você vai olhar para dentro do teu coração agora mesmo e vai começar a pedir perdão ao Senhor. Vai começar a pedir a Deus para tirar isso de dentro de você. Hoje você não sai da mesa. Eu vou repetir, os obreiros fiquem ligados, porque hoje ninguém vai ficar de fora. Ah, mas a religião, a igreja tal disse o que está na Bíblia. Porque o que eu estou falando está na Bíblia. Não deixa a religiosidade fedida te tirar da mesa. Examine, pois, o homem a si mesmo, e depois vai embora porque não é digno. Não, depois coma deste pão e beba deste cálice. Não é para se examinar, se sentir sujo e ir embora. É para se examinar, perceber a sujeira e falar: Jesus, me limpa, me transforma, eu me arrependo. E eu termino com o 4º olhar, versículo 33 e 34. Perdão, só o 33. Só o 33, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos. Qual que veio primeiro, Pedro Lucas? Esperar o outro ou examinar a mim mesmo? Antes de olhar para o outro para ver se o outro chegou, eu preciso olhar para dentro de mim para ver se eu cheguei inteiro. O que é esse 4º olhar? O primeiro é olhar para trás com gratidão. O segundo, olhar para frente com esperança. O terceiro, olhar para dentro com arrependimento. Mas e o 4º? Olhar para o lado com compaixão. Porque se não tem amor,
não tem perdão, como dizia a canção do Eli. Olhar para o lado com compaixão e fazer o quê? Esperar, olha isso, esperar uns pelos outros. O que é esperar nesse contexto da ceia? É querer que o outro prove daquilo que eu também fui chamado para aprovar. Eu estou pregando para uma igreja que vai agir muito diferente. Em alguns lugares por aí, fica um apontando o dedo para outro, dizendo que o outro não pode cear. Aqui dentro não. Aqui dentro um vai ajudar o outro a não sair da mesa. Um vai ajudar o outro a provar daquilo que todos nós vamos provar aqui. Eu estou pregando para um povo que vai exalar o bom perfume de Cristo. Vai olhar para trás com gratidão, para frente com esperança, para dentro com arrependimento, mas vai olhar para o lado com compaixão. Olha para o teu irmão agora você pode, se você já olhou para dentro de você, você agora pode olhar para ele e diga para ele: nada vai tirar você da mesa. Eu não vou deixar você sair da mesa. Eu não vou soltar a tua mão. Se depender de mim, você não desvia. Se depender de mim, você não sai da presença do Senhor. Se depender de mim, você não sai da mesa da ceia. Se depender de mim, nós vamos junto até o fim. Fique em pé, para a gente terminar de pé. Mas porque eu aprendi diferente. Você aprendeu na cartilha ou no estatuto. Eu estou te mostrando na Bíblia. Paulo recebeu do Senhor e agora estava ensinando para esse povo que era tão difícil de ser ensinado. O coração desse povo durante muito tempo não se tornou, não se apresentou um coração ensinável. Paulo encontrou algumas barreiras, algumas dificuldades no que diz respeito a ensinar a esse povo, um povo que já julgava saber tudo. Mas o bonito desse texto é que Paulo viveu aquilo que ele mesmo agora está ensinando, que ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele continuou acreditando nessas pessoas. Ele continuou investindo o tempo dele e a vida dele para pregar para aquelas pessoas, porque ele queria que esse povo vivesse o mesmo nível de intimidade com Deus que ele estava vivendo. Paulo queria que eles sentissem a presença como ele sentia, que eles fossem tocados como ele era, que eles falassem com Deus como ele mesmo falava. E por isso Paulo estava ensinando. E ele vai ensinar o que Jesus ensinou para ele. É tão bonito isso, porque não foi nenhum outro discípulo que ensinou isso a Paulo. Quem ensinou isso a Paulo foi o próprio Jesus. Para que não houvesse dúvidas de que o ensino foi modificado no meio. O ensino não recebeu pitada humana. O ensino foi passado como ele recebeu do Senhor. E o resumo do ensino é: no dia da ceia, se reúnam, partam pão, porque tem que ter comunhão, e depois compartilhe o cálice, porque só pode ter aliança onde houver comunhão. E quando forem cear, olhem para trás com gratidão, olhem para frente com esperança, olhem para dentro de si mesmo com arrependimento, e olhem para os outros com compaixão. É exatamente isso que Deus espera de nós nessa noite de ceia. Na antepenúltima ceia do ano, Ele espera que a gente olhe para trás com gratidão e agradeça a Ele por tudo que Ele já fez por nós, por não ter soltado a nossa mão até aqui. Agradeça a Ele pelo sacrifício perfeito que foi apresentado por nós. Ele quer que a gente olhe para frente com esperança. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus sonhos, não desista dos projetos que Deus te confiou, não desista da sua vida, não desista. Olhe para frente com esperança, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Olhe para dentro de si com arrependimento. Não fique tentando se auto-justificar. Não fique tentando se justificar para os outros o tempo todo. Não. Assuma as suas responsabilidades. Olhe para dentro de você, porque Deus conhece o teu íntimo. Deus não se relaciona com aquilo que você parece ser. Deus se relaciona com quem você é de verdade. Deus não se relaciona com o seu perfil do Instagram. Deus se relaciona com a pessoa que você é lá dentro do seu quarto. Então não adianta esconder nada dele, eu fingi que não é. Olhe para dentro de si com arrependimento, e olhe para o lado, para esses irmãos que estão aqui, que de repente estão enfrentando guerras terríveis, que você um dia enfrentou. Olhe para eles com compaixão. Você está vendo aqui alguém na igreja que você conhece lá de fora e está até surpreso. Olha, fulano aqui na igreja, mas vai cear. Faça de tudo para que ele ceie mesmo. Ao invés de apontar o dedo dizendo para ele que ele não pode, diga para ele: você pode, assim como eu posso. Porque Jesus está nos ensinando nessa noite a olhar para dentro de nós e se arrepender. Ah, mas isso aí tem que procurar o pastor, tem que conversar, o pastor vai avaliar. Ah, é? O ladrão estava pendurado na cruz, no último momento da vida dele, ele se arrependeu do mal que ele tinha cometido. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus perdoou ele na hora, olhou para ele e disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu, Jesus perdoou e acabou. Não tem carência. Se você se arrepender aí agora, Jesus te perdoa agora, de modo que não há nada que te impeça de tomar a ceia. Ah, mas o pastor lá da minha igreja, pede para o teu pastor da tua igreja para vir aqui conversar comigo e trazer a Bíblia dele. Eu vou pedir os obreiros para passar com a ceia. Você que for pegando os elementos, você vai sentando só para que eles consigam identificar quem falta, tá bom? É a antepenúltima ceia do ano, e Satanás não vai conseguir tirar você da mesa hoje. Ele não vai conseguir tirar você da mesa. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Oh Senhor, troquei minha casa pela liberdade em mão. meu Deus, Tentando me encontrar, eu me perdi. usa como a sua oração. E quando eu pensei que era o fim ali, Aleluia. ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Oh, pode se assentar. Tem lugar para você, tem lugar para você. Venha, não demore, Estou te esperando. aqui, é o teu lugar. Aleluia. Quando Paulo diz, olha, quando Paulo diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, Paulo não está dizendo assim, ó, não tomem, não participem da ceia. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo para eles assim, ó, é melhor vocês não cearem. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, quem faz de forma errada, faz para a própria condenação. Mas Paulo não está dizendo que não é para fazer. Paulo está dizendo que é para fazer de forma correta. Tanto que ele está ensinando como fazer. Ele ensina como fazer, para que esse povo faça de forma correta. Ele não está dizendo para essas pessoas, vocês não são dignos, e isso, se vocês tomarem a ceia de qualquer jeito, se vocês tomarem a ceia, vocês vão morrer. Não. Paulo está orientando. Tanto que no versículo 28, ele vai dizer, examine a si mesmo, e depois
prove do pão e do cálice. Ou seja, examina primeiro, para quando você tocar no pão e tocar no cálice, você tocar de forma correta. Você olha para dentro de você mesmo, enxerga as suas falhas, se arrependa, e aí toca nos elementos da forma correta. Paulo não está tirando as pessoas da mesa como algumas igrejas fazem. Paulo está ensinando a forma certa de se estar na mesa. Não é olhar para alguém e falar assim: você não pode. É ensinar essa pessoa como que ela faz para poder. Vai dizer assim: você não tem como cear. Não, não é isso. É ensinar a pessoa como fazer para que ela possa cear. Olha para trás com gratidão, olha para frente com esperança, olha para si com arrependimento, e olha para o irmão com compaixão. Se você conseguir colocar os teus olhos dessas formas, conseguir colocar em prática essas 4 visões, você vai tomar a ceia, quem sabe de uma maneira que você nunca tomou até hoje. Isso vai surtir em você algo que você nunca sentiu até hoje. Eu creio que o seu mês de novembro vai ser inesquecível de tão bom. Eu creio que Deus vai mover na sua vida de uma forma linda, tremenda e poderosa. Eu creio que vai ter alegria na tua casa. Eu creio que vai ter paz no teu local de trabalho. Eu creio que você vai estar renovado, fortalecido e de cabeça erguida, porque se tomar errado a ceia traz morte, se tomar de forma correta traz vida. Vida dele em nós. Fica de pé.